Olá, pessoal! Boa tarde! Boa tarde a todos vocês. Oh, tá passando uma moto, hein? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Escola Pequenas Empresas, a EPE, em parceria com a W Trindade Contabilidade e Assessoria Empresarial. Essa que é a terceira live da nossa série Gestão Empresarial. E o Wagner já entrou aqui. Vou adicioná-lo. Já vou te mandar o convite aí enquanto. Olá, Wagner. Vê se eu já te convidei aí. Vê se você já consegue aí. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo. jóia? Estamos bem. Ótimo, graças a Então, Deus. mais uma live aí da nossa série, essa a terceira e a última, né, dessa série de gestão empresarial, para você ver como é que o tempo passa rápido, né? Passa rápido mesmo, impressionante. Quando a gente tinha planejado, assim, parecia assim, né? Nossa, 3 semanas, parecia que, né, já tem mais tempo e agora já chegamos aí na nossa última live. Mas depois a gente vai fazer Daqui a mais, pouco né, acaba o Wagner? ano. Daqui a pouco acaba o ano. Pior que a gente sempre fica nessa aí que parece que passa mais rápido ainda, né? É, Mas é. depois a gente faz mais lives, a gente combina outras séries aqui, né, pessoal? E o importante é que Ah, vocês compartilhem aí para o nosso conteúdo chegar em mais e mais pessoas. isso aí. Deixa eu fazer um resuminho aqui, Wagner, só para a gente lembrar e para o pessoal estar consciente disso, né? E procurar aí, tanto no perfil da W Trindade, quanto aqui da Escola Pequenas Empresas. Então, essa é a live 3. Na primeira live, eu e o Wagner falamos sobre o fluxo de caixa. Foi uma live muito bacana e, assim, eu acho que bem explicadinha, né? A gente falou de uma forma bem detalhada, lá no início, não foi, Wagner? Sim, foi bem simples, né? Bem básica, né? Só para o pessoal ter um direcionamento, né? Isso, e foi ótimo. E aí, depois, na live 2 a gente falou sobre a melhor tributação para as pequenas e médias empresas. Também falamos aí de como, né, a gente pode fazer essa análise. Aí a gente começou falando do MEI, depois falamos, né, do Simples Nacional e do lucro real, do lucro presumido. Enfim, o Wagner deu uma aula aí, explicou bastante para a gente, falou da necessidade da gente formalizar a empresa. E alguns cuidados para a gente tomar. A gente deu várias dicas lá também, né, Wagner? Sim. A importância, né, de já se ter esse pensamento desde o início, né? Hoje em dia existem várias formas, né, da pessoas começar o seu negócio com um custo baixo, né? Então, foi bem interessante esse bate-papo. Pois é. E hoje, na nossa terceira live, nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Então, nós vamos falar por que ter planejamento estratégico, o que isso pode ocasionar aí de benefícios para o seu negócio, a que ponto do sucesso pode ser levado, né? Tendo esse pensamento estratégico e realizando o planejamento estratégico, e vamos falar sobre como fazer esse planejamento. Então, todo mundo que não assistiu às outras lives, assistam, compartilhem com outros empreendedores, faça com que a nossa mensagem aí consiga chegar em mais e mais pessoas, porque eu tenho certeza que com conhecimento os nossos negócios vão alcançar patamares mais altos. Você tem uma frase que fala do conhecimento aí, que você sempre repete, né, Wagner? O que eu gosto de falar é que o conhecimento ninguém te tira, né? É, e O avô que falava muito isso, né? Pode te tirar tudo, mas conhecimento ninguém te tira. e é realmente assim, e num mundo onde tudo muda com tanta intensidade, tantas incertezas, a gente tem aí tanta oscilação, tanta mudança, né? O impacto da tecnologia, fora outros, todos os contextos que a gente está presenciando, se a gente não tiver realmente essa mente aberta, né, para o aprendizado e realmente estiver filtrando o que de fato é importante aí para os nossos negócios, eu creio eu que o negócio aí vai ficar para trás, porque ele não vai conseguir acompanhar essa, Tem que estar essa... antenado, né? Bom, eu tô só vendo aqui, ó, o seu amigo sempre faz uns... É o Daniel, né? É o Daniel, né, que ele chama? Já tô até sabendo, hein, Daniel? Eu até conheço o Daniel. Bom, pessoal, então é o seguinte,
como fazer planejamento estratégico, né? Acho que antes até da gente falar como fazer, é importante a gente entender o que é o planejamento estratégico, né? O que era ter assim, o pensamento estratégico, ter essa visão a longo prazo, mas acima de tudo também parar para se organizar em planejamento estratégico. Wagner, antes da gente falar do conceito mesmo, assim, como hoje você vê que o seu negócio ele está em uma caminhada de evolução e de crescimento a partir do momento que você adotou esse pensamento? Me conta aqui o que você acha no seu negócio, para você dar tipo uma inspiração, né? Vamos falar assim, contar a sua experiência do que é a W Trindade antes de ter um plano estratégico e agora que ela tem. Eu resumiria em crescimento sustentável, né? Uhum. Depois que eu comecei realmente a implantar um plano de crescimento estratégico, né? Criando métricas, criando realmente assim, indicadores para estar alcançando os objetivos, né? A W Trindade realmente assim, cresceu demais nos últimos anos, né? Uhum. E graças ao planejamento estratégico, com certeza. Uhum. Ou seja, se você fosse resumir por experiência, né, você falar assim, você só cresceu porque você conseguiu traçar esse planejamento estratégico. Com certeza, com certeza. Uhum. Ok. Bom, então, pessoal, vamos pensar aqui. Mas o que é esse planejamento estratégico, né? Eu gosto de falar o seguinte. Geralmente, quando a gente começa o nosso negócio, às vezes na informalidade, a gente falou aqui, né, na segunda live sobre muitos negócios que estão aí na informalidade, que às vezes nem o CNPJ tem, que nem abriu a empresa ainda. E aí muitas pessoas, às vezes, estão com um negócio assim na informalidade, ou às vezes já possuem o CNPJ, já são MEIs, e estão aí com esse pensamento até de crescimento, porém, não tratam um negócio como de fato uma empresa. Então, eu acredito que o planejamento estratégico é a primeira virada de chave para você parar de pensar a sua empresa como seu trabalho, como uma parte técnica que você executa, ou seja, como um trabalho mesmo seu, né? Um ofício seu. Eu tenho uma empresa, ó, a Valéria que acabou de entrar aqui, ela tem o trabalho dela, né? Mais essa parte estética da mulher. Então vamos pensar, então na verdade eu faço um trabalho de estética para, por exemplo, para as mulheres. Quando a gente muda essa visão, quando a gente começa a ter pensamento estratégico, a gente não pensa mais no nosso negócio como um trabalho, como a nossa força de trabalho que a gente está oferecendo para uma pessoa, como no caso dela que eu dei exemplo aqui, né, de serviços estéticos, e na verdade você começa a entender aquilo ali como de fato uma empresa e quando era uma empresa, você vai ver que tem uma série de atividades e processos que estão envolvidos nisso daí, que mesmo você sendo só você, por enquanto, na sua empresa, você não tem outras pessoas trabalhando com você, você vai entender aquilo ali como uma máquina, na verdade, que tem processos, pessoas, atividades, fluxo de atividades e uma cadeia de valor envolvida. E aí você vai ver que na hora que você vira essa chave, né? Pô, não é meu trabalho, não é o meu ofício, não é uma parte técnica minha, e sim é uma empresa. Aí você começa a ter essa virada de chave e começa é o que eu falo, a começar a pensar estrategicamente, que nós vamos falar aqui. Você vê aí pelos exemplos das empresas que você atende, Wagner, muitos dos donos dessas empresas, ainda com essa visão muito técnica do negócio, muito voltada para o trabalho dele em si, pelo tipo ofício mesmo, essa parte técnica. Sim, é muito comum, principalmente o pequeno empresário, né? Há uma leitura muito grande do que é o patrimônio da empresa, do patrimônio do sócio, né? Uhum. Então, essa desorganização, ela dificulta sim, o crescimento sustentável da empresa. Uhum. Então, realmente, assim, é um ponto interessante que você comentou, né? E eu vejo, assim, que boa parte dos empresários, dos pequenos e médios empresários, ainda tem essa mentalidade.
E tratar o negócio como a parte técnica, como um ofício, o trabalho que ele está desenvolvendo, e não como realmente uma empresa com todas as suas funções, com todas as suas áreas, com todos os seus processos ali, né? Não, e não tem estrutura, né? Estrutura, igual você falou, vamos dizer assim, departamental, né? Não tem um Uhum, trabalho, não tem um trabalho estratégico, né? Não tem uma gestão financeira. uhum. Acho que o seu Então, telefone tá o que chiando. entrou é lucro. Oi? O seu telefone parece estar chiando um pouco, não sei se é só para mim ou não. Não sei. Dá uma olhadinha aí. Pois é, então, eu acho que essa é a grande virada de chave que a gente precisa ter, né? Então, parar com essa parte técnica, pensar que é de fato uma empresa e, como empresa, entender. Então, vamos entender o que é a empresa. E aí, você começa a observar que é necessário aí, então, ter um pensamento estratégico, e aí o pensamento estratégico ele está muito atrelado a um pensamento a longo prazo. Aqui na live que eu fiz com o Felipe, sabe, Wagner? Fala alguma coisa para eu ver se agora eu tô te ouvindo. Melhorou? Ah, agora Agora tá melhorou. melhor? Parou? Tá, Parou de chiar? tá achando um pouco, mas eu acho que melhorou. Mas acho que já Tá. melhorou. E aí, na live que eu fiz com o Felipe aqui, a gente falou muito sobre essa parte de imediatismo, da gente buscar muito um prazer, algum resultado de imediato e não focar no longo prazo. E eu acho que quando você tem um pensamento estratégico, você justamente muda esse foco. Você começa a não buscar só um resultado ali logo de cara, mas também a pensar como ter resultados, né, a longo prazo. Parar para pensar no futuro, parar para pensar o que você está fazendo hoje, no presente, para colher no futuro. Então, acho que a principal diferença, na hora que você tem um pensamento estratégico, é olhar, é ter essa visão. E aí tem uma fala que o Flávio Augusto, né, que a gente gosta muito, né, Wagner, que é referência É, nossa em empreendedorismo, ele fala muito bem nisso, que ele diz que quem tem visão vale mais do que poder. E isso, para o contexto das empresas, a gente está querendo dizer que quando você é uma empresa e você sabe a longo prazo aonde você quer chegar, ou seja, aonde você pretende levar a sua empresa no futuro, vamos pensar, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, por mais difícil que possa parecer fazer essa projeção desse cenário, porque a gente sabe que tudo muda muito rapidamente, mas é extremamente necessário a gente ter essa consciência e ter essa clareza dentro da nossa mente onde eu quero que a minha empresa esteja daqui a 10 anos. E o que eu percebo, Wagner, que às vezes muitos empreendedores têm uma dificuldade de responder essa fala, porque muitos empreendedores limitam os seus sonhos. Limitam no sentido assim, mas eu não quero crescer muito, porque aí eu vou ter que contratar mais funcionário, aí vai me dar mais dor de cabeça, e aí eu vou ter tem que mais pagar mais dor. imposto, Hã? vou ter que pagar mais imposto. Vou ter que pagar mais A gente ouve imposto, isso. né? É, Você escuta muito isso daí. Vou ter que pagar mais imposto, vou ter que contratar mais funcionário, vai me dar mais trabalho. Eu não quero crescer, não. Tá bom do jeito que tá. Tá bom eu ganhando aqui, ó, só para o meu sustento. E aí que você falou que mistura muito, né? Não, tá bom, a minha empresa já tá pagando as minhas contas, eu não quero muita coisa, não quero ir muito além disso, não. Sabe? Então, responder essa pergunta, aonde quer. A Valéria falou, verdade, essa sou eu. Eu sei, porque responder essa pergunta, onde eu quero estar daqui a 10 anos, e aí fica difícil responder, porque as pessoas param e falam assim: não, mas do jeito que eu tô bem assim. Eu só quero ganhar o suficiente para pagar minhas contas, e eu tô bem, eu tô feliz assim. E aí, realmente é difícil ter esse pensamento estratégico, é difícil você pensar o seu negócio como uma empresa mesmo, com todas as áreas envolvidas, porque você colocou um teto para a sua empresa, para o seu negócio. Mas, gente, eu só tenho uma coisa para dizer. Quando nós pensamos assim, nós estamos dando praticamente um tiro no pé. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque se a gente não pensar em crescimento, nós seremos engolidos. Você não concorda, Wagner? Nós seremos engolidos. Porque o mercado é cruel. As coisas que acontecem, né? Vem a inflação, vem guerra, vem crise, vem isso, vem aquilo, nós seremos engolidos.
E quem limita o pensamento, quem limita o pensamento da empresa, quem realmente não enxerga o negócio como uma empresa, está correndo um sério risco. Você concorda ou não concorda, Wagner? Concordo, Érica. Isso é até um pouco delicado, porque passa muito pela questão da ambição, né? Uhum. Então, assim, é difícil você traçar desenvolver um plano estratégico se a pessoa não quer saber onde ela quer, ela não sabe onde ela quer chegar. Pois é. E esse Né? é o Então, ponto talvez o primeiro passo crucial. seja esse. E esse é o primeiro ponto. Sem esse ponto, você não faz planejamento estratégico. Eu acho que é Pois o seu é. fone, viu, Wagner, que estava chiando. Você está de Será? fone? É. Tô de fone, mas será que está conectado? Deixa eu ver aqui. É. Então, e aí você falou, é uma coisa delicada de se pensar, porque muitas vezes a ambição, né, como você disse, ela está muito atrelada ao indivíduo, a cada pessoa. E aí, realmente, a gente começa a trabalhar aqui com a ambição de cada uma das pessoas. E aí, e como você diz, né, como é que a gente faz? Como que eu trabalho essa ambição? Como que eu vou te motivar, hein, Wagner? Como que eu vou te motivar, por exemplo, enquanto empreendedor, a falar assim, olha, você precisa pensar a longo prazo, você precisa pensar em crescimento, que senão você vai ser engolido. Como que eu vou trabalhar essa ambição em você? Eu acho que primeiro tem que partir do próprio empresário. Né? Se o Uhum. empresário ele não sabe quais são os seus objetivos, não sabe qual que é o futuro que ele quer dar para o próprio negócio, fica difícil de traçar um plano estratégico. Né? Ainda mais com essa confusão que você acabou de falar. A pessoa às vezes não tem uma estrutura organizacional dentro da empresa, não tem práticas de governança. Então isso tudo envolve o planejamento estratégico. Pois é. E aí é que eu venho, né? Muito que eu falo assim, não tem como eu começar nenhum processo com um empreendedor nas minhas consultorias, ou então nos meus cursos, ou nas minhas mentorias, se a gente não começa no indivíduo, se a gente não começa na pessoa, porque a gente vai trabalhar com a mentalidade dela. Então a gente vai realmente trabalhar, porque muitas vezes a gente percebe que o empreendedor que não sabe aonde ele quer levar a empresa dele no futuro, normalmente é um indivíduo que não tem no seu lado pessoal a clareza nos seus objetivos pessoais também. Então não tem clareza assim, o que ele quer, né, em todas as esferas da vida, o que ele espera para a saúde, o que ele espera para o lado convívio familiar, para o lado espiritual. Então eu acabo voltando muito para o indivíduo, para a gente trabalhar esses objetivos no individual para depois vir para o negócio, porque hoje em dia também eu falo, Wagner, que nós somos seres integrados. Não tem como a gente separar a Érica empreendedora da Érica pessoa física. Não tem como, no contexto do ser integrado, a gente separar isso. A gente é um e outro. A gente vai separar contas físicas, financeiras, que a gente sempre fala aqui. Mas como ser, nós somos únicos, nós somos integrados, né? Então, a gente precisa trabalhar como pessoa para gerar essa ambição, para trazer essa luz, para trazer essa clareza de objetivos pessoais. E depois, isso é inserido automaticamente, quando a pessoa já tem isso, para o negócio. Aí ela já consegue ter clareza aonde eu quero chegar daqui a 10 anos com o meu negócio. Por exemplo, você, Wagner, tem clareza de onde você quer levar a W Trindade? Claro. A nossa visão é se tornar a melhor melhor assessoria contábil para pequenas e médias empresas do Brasil. Pois né? E é interessante você pontuar isso, Érica, porque acho que um dos pontos muito importantes, né, para você definir qual que é o objetivo que você quer, os objetivos principais que você quer dar para sua empresa, tem que ter muita clareza, né, na identidade da sua empresa. Né? Então, esse trabalho que você está falando, que é quase que um trabalho de autoconhecimento, né? De você tirar de dentro para fora e colocar isso na empresa, ele é muito importante. E isso realmente não é fácil. A pessoa ela tem que realmente tentar analisar e tirar isso de dentro para que ele consiga colocar isso realmente no papel e que a sociedade e que seus colaboradores enxerguem isso também. É muito importante, né? Então, a definição de missão, valores, princípios, né? Isso tudo, ele tem que estar muito claro numa instituição, né? Numa organização.
Muito claro, isso mesmo. Então, vamos lá. Como fazer um planejamento estratégico? A primeira coisa é você ter clareza da sua visão. E quando a gente fala visão aqui, é realmente aonde você quer levar a sua empresa para o futuro. E isso vai vir, como eu estava dizendo, dos seus objetivos pessoais, primeiro. Quando você tem clareza dos seus objetivos pessoais, isso acaba sendo um reflexo para o seu negócio. Então, você estabeleceu uma visão para a sua empresa, aonde você quer levar a sua empresa, né, a longo prazo, daqui a 10, 15, 20 anos eu estou falando, você começa a ter também, como o Wagner bem pontuou, clareza sobre como você vai fazer, ou seja, né, na sua missão agora, no seu dia a dia, como você vai fazer para chegar onde você quer chegar nessa visão que você traçou. Aí você vai ter a missão muito bem definida, aí você vai ter os seus valores muito bem claros, os valores organizacionais, né? Você vai ter os princípios da empresa muito bem claros. E aí, quando você tem isso muito bem traçado, pronto, você já tem aí pelo menos uma cultura organizacional, ou seja, a cultura da sua empresa definida, para começar a fazer o que a gente fala do planejamento estratégico. Então, esse é o pensamento estratégico que vai culminar no planejamento estratégico. Então, não importa, gente, e eu falo aqui com vocês, não importa se vocês hoje, vocês estão trabalhando sozinhos, se vocês são MEI, se vocês têm um funcionário, tem 2, 3, 4, 5, não importa. A hora é agora. Se você tem o seu negócio e ainda você não tem uma cultura organizacional, com essa declaração de missão, visão, valores, princípios traçados, esse é o primeiro passo para você pensar no planejamento estratégico, certo? Então, aí a pessoa assim, não tem, Érica, mas eu sou sozinha, como é que eu faço? Agora é o momento. Érica, nossa, eu tenho 20 funcionários e não tem. Agora é a hora. Então, se você não tem, a hora é agora. Sempre será. Mesmo, inclusive, se você não tiver um CNPJ, o momento é agora. Então, aonde quer chegar, né? Como você vai fazer para chegar até ali? Quais os valores que você não abre mão? Quais os princípios na sua empresa que você não abre mão? Bom, essa acho que vamos falar, né, Wagner? É o ponto de partida para o planejamento estratégico. A espinha dorsal. A espinha dorsal, Aí, Wagner, só que quando a gente fala, né, porque o termo estratégia, ele veio muito do tempo da guerra. Então, a questão de estratégia veio o modo como você vai chegar naquela batalha, vamos falar assim, como você vai vencer aquela batalha, né? Então, o caminho, o percurso. E a gente juntou, então eu acho que estratégia está muito voltada à ação, à atividade, a se fazer, né? Igual na guerra, a gente vê agora a guerra lá da Rússia e da Ucrânia. Eles têm umas batalhas ali que eles estão enfrentando, então eles têm algumas estratégias. Eles não vão, inclusive, eles vão, cada hora, infelizmente que a gente tem esse exemplo, né? Porque eu não queria dar um exemplo de guerra real acontecendo. Mas é de onde vem, inclusive, o termo estratégia. Então, eles vão ali, em cada momento, tem umas batalhas que eles vão traçando e tudo, então está muito envolvido com a ação. Só que planejamento estratégico, planejamento vem de uma outra coisa, plano, pensar, colocar no papel. Então, na hora que a gente fala planejamento estratégico, que é o tema da nossa live hoje, como fazer planejamento estratégico, nós estamos muito falando, então, plano com estratégia. Nós estamos falando do pensar, do refletir, do colocar no papel, com a ação que a gente vai fazer para colocar esse plano aqui no campo de batalha. Mas tem que parar, tem que pensar e tal. E aí, agora que eu quero ver muito você falar, né? Aí eu imagino, dentro da W Trindade, você vê, quando você conversa com esses empreendedores, como que eles param para pensar assim, tem esse olhar estratégico de parar, planejar, executar, sentar um pouquinho, pensar no futuro. Isso é comum ou não? Érica, é comum. É comum e te falo, tá? Os que têm essa cultura, né, de se organizar, de planejar, de ter um plano para execução, com o intuito de chegar a alguns objetivos, são os clientes que mais crescem, sabe? São os clientes que estão mais, evoluindo com o passar dos anos, né?
Mas, igual eu falei, tem alguns que realmente, assim, é o efeito boiada, né? Tá indo. Às vezes isso é até perigoso, porque às vezes a pessoa cresce, às vezes tem um bom produto, mas não tem uma boa estrutura, não tem Aham. uma boa organização. Aí ela cresce demais e acaba não tendo mais controle. E aí começa a ter os problemas, né, daquelas empresas que crescem, mas não tem controle e acaba começando a ter prejuízos ou até ir na falência. Uhum. Ou seja, pode até se crescer, mas quando você não cresce de uma forma estruturada, como você está dizendo, né, a chance de não ser sustentável, de conseguir manter esse crescimento, minimiza, né? Ela corre o risco. Minimiza, com certeza. Isso. Já agora, quem tem realmente isso, pelo menos desenhado estrategicamente, né, você tem mais o alicerce, a base ali. Eu costumo dizer também que muitas vezes a nossa rotina, o nosso dia a dia, os incêndios que a gente vai apagando, aquela correria de funcionário aqui, funcionário ali, aquela confusão, isso come a parte estratégica, porque você vai fazendo tudo, vai pagando todo incêndio que aparece, mas e aí fala assim, nunca sobra tempo de eu organizar, de eu planejar. E é justamente quem menos tem tempo, quem mais apaga incêndio, quem mais tem problema na empresa é que deveria estar fazendo esse plano. Porque quem tem o plano e tem tudo bem estruturado, não apaga tanto incêndio, né? Não tem ali esse É, problema. é um ponto interessante, né? Na minha opinião, o gestor ele tem que estar focado na estratégia, ele não pode estar preso à operação, Aham. né? Então, como é que é aquela frase que você gosta de falar? O Que a cultura come a estratégia no café da manhã. café da manhã. E é É, fato. é verdade. E o que acontece muitas vezes é que você deve se fazer essa pergunta. Se eu estou tendo que resolver tudo na minha empresa, se eu que faço isso, se eu que tenho que embalar, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que fazer aquilo, eu que tenho que conversar com o cliente, eu que tenho que fazer tudo, ó, tem problema aí. Porque enquanto você está Tem fazendo a problema sua aí. empresa funcionar, quem está fazendo ela crescer, né? É outra fala que a gente Quem sempre está fazendo fala. ela crescer. Tem problema aí. Se Sim. você está tendo que fazer tudo, alguma coisa está errada. Aí a pessoa fala, pô, Érica, mas a minha empresa é só eu sozinha. Sabe o que você faz quando é só você sozinho? Você já pensa ela como uma empresa, pensando assim, o que dentro das atividades como uma empresa existem aqui, todas as atividades que tem aqui, o que é assim essencial que seja eu que faça e o que eu posso delegar. Mesmo que hoje eu não tenha dinheiro suficiente para contratar outro funcionário, você já tem isso claro, definido, já mapeado, já tem a descrição das atividades daquela pessoa, porque quando você crescer e tiver oportunidade de contratar essa pessoa, você já sabe o que será delegado. Então, você já está criando os alicerces para isso. E aí, Wagner, eu quero partir para uma coisa mais prática assim também, sabe? Falar assim, pô, mas como que eu vou fazer então esse planejamento estratégico? Você falou, né, muito dessa parte da missão, visão, valores, isso está bem escrito, bem desenhado. E aí eu acho que o próximo, uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar para criar esse planejamento estratégico é o nosso famoso 5W2H, que para qualquer coisa que você tiver em dúvida na sua empresa, se você usar o 5W2H, que é o famoso, algumas perguntas que nós vamos falar aqui, você vai conseguir pensar e refletir para colocar no papel. Então vamos lá, quando a gente fala de 5W, a gente está falando a primeira coisa que a gente fala assim, né? Quem? Quem é que vai fazer isso? Quem é o responsável por isso? Né? Então, por isso que é o primeiro W. Who? Então, quem? Quem? Quando isso vai ser feito? Né? Então, quando? When? Quando isso vai ser feito? Aí você já vai respondendo, ó, o que, ó, quer dizer, quem vai fazer alguma coisa, quando, onde isso vai ser feito, né? Onde? Where? Por que isso precisa ser feito? Essa pergunta do porquê eu acho que é a melhor, né? Why? Por que eu preciso fazer isso? Acho que ela começa nela, na verdade. Você fala assim, por que eu preciso É. fazer isso? Por Porque quê? às vezes o porquê é o objetivo, né? O porquê é geralmente o objetivo. Então, começa com essa pergunta. Why? Por quê? Por que eu preciso fazer isso? Então, por que eu preciso de pensar a minha empresa, meu negócio como uma empresa, né? Por quê? E aí você já
decifra isso, já coloca onde isso vai ser feito, já se fala quando isso vai ser feito, já fala quem vai fazer isso e já coloca o que será feito, né? O que aí você vai destrinchar. E depois os 2 Hs é como isso será feito e qual o custo disso. Então, essa é uma ferramenta super simples, que é o 5W2H, que são 7 perguntinhas que a gente se faz para qualquer ação em nosso negócio, que é uma forma da gente mapear, descrever, colocar no papel qualquer ação que a gente vai fazer. Ô, Wagner, e eu falo assim, até para a gente querer fazer, vou organizar um evento na minha empresa, ou a festa de aniversário da minha filha. Se você usar essa técnica do 5W2H, e fizer essas perguntas, você consegue mapear tudo. E eu falo, você fez um planejamento estratégico, porque você colocou... O que é o planejamento estratégico? Não é o plano, fazer um plano para traçar as estratégias, a forma como você vai fazer para chegar no objetivo. Se você respondeu essas 7 perguntas, você resolveu tudo. Mesmo porque o planejamento estratégico, a empresa ela pode ter vários planejamentos estratégicos, né? Não precisa ser um apenas, né? Então, o planejamento estratégico ele pode ser desenvolvido, por exemplo, para lançar um produto. Sim. Vai ser lançado um produto no mercado. Qual que vai ser a estratégia que você vai adotar para lançar esse produto no mercado, né? Às vezes é um processo que você vai organizar a sua empresa, você vai organizar a parte administrativa da sua empresa. E você monta um planejamento estratégico para isso, né? Isso. Então, o principal é ter clareza. Qual que é o objetivo final, né? Até para você conseguir analisar e pontuar pontos fortes, pontos fracos, para conseguir chegar nesse objetivo que tem que ser muito claro. Aí você respondeu a primeira pergunta do 5W, que é o porquê, né? Por que você vai fazer isso? Por isso que eu gosto muito dessa ferramenta, porque você não deixa passar nada. Você, fazendo essas 7 perguntas, para qualquer objetivo que você traçar, você consegue mapear e tá tudo destrinchado, porque você vai ter respondido por que eu vou fazer isso? Né? Por que eu vou fazer isso? E aí você... então agora eu tenho que falar o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quanto que vai custar, qual que é o prazo, aonde, quem, e pronto. Então, é uma ferramenta simples, fácil de ser aplicada e fácil para você trabalhar em cima de qualquer projeto, como você disse. Seja qualquer projeto que você tenha aí na sua empresa, lançamento de um novo produto, contratação de funcionário, descrição de processo, tudo. Se você montou um projeto, teve esse pensamento, respondeu usando essa ferramenta, pronto. Você já está bem definido aí. Então, eu acho que, aí, como a gente está falando da live do como fazer, né? Então, como fazer, eu queria deixar essa ferramenta aí, vamos falar, né? Informada aqui. Uma dica, né? É uma dica para todos aí saberem. Então, assim, é uma forma de você trabalhar qualquer projeto aí para o seu negócio. E aí, Wagner, outra dica, vamos pensar que você tem assim, eu tenho uma outra dica que eu gosto de trabalhar muito também, quando é um problema na sua empresa. Então, quando você detecta alguma coisa, sabe, sei lá, pensa aí algum ponto fraco, né? Pensa alguma coisa que você, uma entrega atrasada para o cliente, pensa alguma coisa aí. Às vezes uma rotina, né? Vamos pensar no escritório de contabilidade, às vezes uma rotina que gera muito retrabalho, né? Isso. Então, uma rotina onde você tem que ficar fazendo muitas etapas, né? Muitas etapas braçais, que demanda muito tempo. E isso, às vezes, pode ser simplificado com uma ferramenta de gestão, né? Isso. Aí, uma outra ferramenta, quando é de um problema específico de gestão, que eu acho, assim, que eu queria deixar também como dica, que tem a ver com essa questão do planejamento estratégico, já que a gente falou que planejamento estratégico é um plano para você traçar a forma como você vai chegar, né, nesse objetivo. Quando é algum problema, quando é algo de melhoria que você quer fazer no seu negócio, outra técnica, outra ferramenta boa que eu gosto de utilizar é os 5 porquês. 5 porquês. Os 5 porquês. Verdade. Né? Por que, Wagner, que você acha que eu gosto dos 5 porquês, sabe? Eu acho que você consegue chegar realmente à causa raiz, né? Justamente. Porque quando você faz... Aí tem que falar assim, hein, gente? Tem que perguntar 5 vezes o porquê.
Porque normalmente, quando você vê um problema, né? Por que que eu estou tendo retrabalho no meu processo administrativo aqui na minha contabilidade? A primeira resposta que a gente dá, ela normalmente é muito superficial. Sim. Né? Ela vai ser uma coisa que você vai ver assim, logo de cara. Ah, estou retrabalho porque o cliente não está mandando os documentos num tempo hábil. Mas por que o cliente não está mandando? Aí na sua primeira resposta, você fala de novo, igual o Wagner fez. Mas por que que seu cliente não está mandando? Aí, normalmente, você vai vir uma outra resposta. Por que que o cliente não está mandando? O que você teria assim rápido? Porque ele não está sendo cobrado, por exemplo. Então, aí você faz o segundo. Aí vamos para o terceiro, por quê? Por que que ele não está sendo cobrado? Às vezes ele não tem clareza do que ele tem que enviar. Aí, ou seja, até não estava em cima do ser cobrado, né? Uma outra, que você abriu uma outra frente, vamos falar assim. Né? Então, na verdade, não está sendo cobrado é porque vocês não têm um processo delimitado de cobrança para esse cliente. Pode ser. Né? Eu estou falando porque veio uma outra. Aí você faz uma outra pergunta e assim, vai nesse brainstorm, nesse questionamento e não se esgote com menos de 5 porquês. Porque normalmente aí você vai chegar na causa raiz. E aí aquela resposta... Geralmente, nesse caso aqui, poderia ser o seguinte: às vezes o cliente não sabe a importância do processo. Isso. Ou seja, às vezes a gente colocou a culpa no cliente, né, de imediato. Lá ele não está mandando o negócio no tempo rápido. Foi a primeira resposta que a gente deu. Porque o cliente não está mandando os documentos no tempo certo. Quando você fez essas cinco porquês, porque se você tivesse trabalhado só na primeira resposta, você culparia o cliente. Culpa do cliente. Está dando algum problema aí, esse cliente tal. Até demitir cliente, às vezes você demitiria, né? Quando, na verdade, se você vai lá a fundo investigar, a falha está aí no seu negócio. Igual você falou. Às vezes, você dentro da sua empresa não foi tão claro com o cliente, não explicou o processo para ele corretamente, não fez ele enxergar o valor naquele processo. Então, olha para você ver quão profundo é essa técnica dos 5 porquês, que parece meu aqui, que é simples, mas que é altamente eficaz. Concorda? Sim, concordo, com certeza. E nesse ponto você consegue identificar até seus pontos fracos, né? Com essa análise. Justamente. Né? Às vezes você consegue plantar melhoria. Às vezes parece ser um problema complexo e pode ser que você consiga achar até uma solução simples. Justamente. E não ficou no raso, no superficial. Você foi, de fato, na causa raiz para evitar a recorrência. Porque, às vezes, você fez uma coisa ali pensando só naquele cliente específico, mas na hora que você vai na causa raiz, você estendeu isso para uma gama de clientes e resolveu para todo mundo. Então, evitou a recorrência para outros clientes. Então, outra ferramenta simples e prática de gestão que é muito utilizada em planejamento estratégico. Então, a gente falou do 5W, 2H, falamos dos 5 porquês, que é outra técnica muito fácil. E o Wagner não para de citar aqui uma outra que é muito utilizada para planejamento estratégico. Ele toda hora ele fala aqui, que é a análise SWOT. Análise SWOT. É isso mesmo. Você já falou várias vezes aqui, né? Que essa análise dos pontos fortes, pontos de melhoria dentro da empresa, e as ameaças e as oportunidades do ambiente externo. Ele toda hora ele fala, aí você vê os seus pontos fortes, aí você vê seus pontos fracos, né? E aí a análise... Que é uma outra boa ferramenta. Outra ferramenta. Então o Wagner está toda hora citando. Análise SWOT. Pontos fortes e pontos... E é simplesmente você se questionar, né? Quais os pontos fortes da minha empresa aqui? Quais os pontos de melhoria? Quais as oportunidades e quais as ameaças que o ambiente tem? Quando você faz esse olhar para o externo também, você consegue montar um bom planejamento estratégico aí para o seu negócio. Acho que a gente foi dando várias ferramentas aqui, né? Na nossa fala, assim, a gente foi pontuando. Então, vou só recapitular, Wagner, para a gente finalizar. Vamos recapitular. Então, planejamento estratégico, que é o tema da nossa live, como fazer planejamento estratégico, ele está atrelado à definição clara de objetivos. Objetivos que começam no indivíduo e aí tem um reflexo na empresa.
Então, quais são os objetivos claros e pontuais que você tem para o seu negócio, né? Você tem que ter clareza disso. Principalmente a visão, aonde você quer levar a sua empresa. A partir daí, a gente falou que você teria uma declaração clara de missão, visão, valores, princípios. Não estou te ouvindo, não. Você está me ouvindo? Travou aí? Oi, Wagner, tá me escutando? Agora voltou. Agora voltou. Voltou a minha fala Voltou. também, né? Sabe o que Voltou. aconteceu? Minha irmã me ligando aqui. Oh, meu Deus. Ah, minha esposa me deu uma dica, colocar em modo avião. Eu tiro, Tá acostumado. eu sempre tiro dos meus dados móveis do meu celular, eu sempre desativo, sabe? Eu sempre desativo para ninguém me ligar na live. Só que ela me ligou pelo WhatsApp. Não, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Aí o WhatsApp foi lá e cai. Oh, meu Deus. Aí não tem jeito. Mas, enfim, vamos voltar rapidinho para a gente fazer o resumo. Resumo aqui, então. A gente falou, primeiro começa com a definição clara de objetivos, que começa no indivíduo, tem um reflexo para a empresa. Depois, a gente, com essa clareza dos objetivos da empresa, a gente consegue traçar muito bem a visão, aonde a gente quer chegar. Aí a gente tem uma declaração da missão, que é o como você faz isso no dia a dia. Você tem clareza dos seus valores, você tem clareza dos princípios da sua empresa. Com isso bem claro, bem delimitado, você começa a pensar aí em formas, caminhos, meios, estratégias para alcançar esses objetivos. E aí é que vem, de fato, o planejamento estratégico. E aí a gente deu várias ferramentas para se montar esse planejamento estratégico, que tem a ver com o plano, que é a descrição, que aí a gente falou do 5W2H, que é você fazer 7 perguntinhas para conseguir responder. Então, por que você vai buscar esse objetivo, né? Aí você vai falar, por que eu quero esse objetivo? Quando? Como? Quem vai me ajudar? Quanto vai custar? Como eu vou fazer isso? Então, você usa 7 perguntinhas do 5W2H, você consegue traçar o plano estratégico. A gente falou da análise SWOT, que é uma forma para te ajudar a responder essas perguntas, que você vai ver os seus pontos fortes, seus pontos fracos, ameaças e oportunidades do ambiente externo. Aí a gente falou da técnica dos 5 porquês, que aí você vai conseguir também achar uma causa raiz para justificar algum processo de melhoria que está contemplando no seu planejamento estratégico. Então, enfim, várias ferramentas de gestão que, quando muito bem aplicadas, trazem um retorno gigantesco para o seu negócio, como o Wagner deu depoimento, principalmente em termos de crescimento. Agora, Wagner, é fácil? Às vezes a pessoa consegue fazer isso sozinha no negócio dela? Não, eu acho que não é fácil, né? É algo que tem que ser, tem que ter muita clareza, né? Os objetivos, eles têm que ser muito, muito claros. E se você possui uma equipe, né? A sua equipe ela tem que estar por dentro desses objetivos. E você, quando eu digo assim, né? Quem está liderando esse planejamento estratégico, esse plano estratégico, ele tem que criar formas e elementos para motivar essa equipe para conquistar esses objetivos. Uhum. Isso, ou seja, tem que ser uma coisa... isso que você está pontuando é muito interessante, porque muitas vezes fica lá, né? Tem os dois lados. Tem, às vezes, o empreendedor que ele é muito técnico, que ele é operacional, ele faz tudo lá, e ele não tem essa visão estratégica. Como, às vezes, tem um empreendedor que é muito estratégico, tem muita essa visão e tal, só que aí ele faz tudo lá de cima, vamos falar, quando eu falar de cima, assim, sentadinho no mundo dele, e não compartilha com a equipe, e aí não adianta nada. Tem que ter objetivo claro, né?
Tem que tomar cuidado com essas duas formas. Você não é operacional, você tem que ter o estratégico dentro de você, mas você não pode ser o soberano na estratégia e não ter participação, ou seja, no criar o pertencimento da equipe para o que você definiu, porque senão fica só você sozinho lá e ninguém fazendo nada, né? Verdade. Então, tem que engajar e motivar a equipe, né? tem que engajar e motivar. Então, você não pode ser não pode ser os extremos. Bom, pessoal, então, esse é o resuminho da nossa live. Quem precisar de ajuda, tanto para traçar qualquer nesse sentido, pode contar conosco. Estamos sempre aqui, a gente espera ter colaborado. Esperamos que tenha ficado clara aqui a importância da necessidade de você realizar esse planejamento estratégico. Lembrando sempre, não fica com pensamento limitado, de que você não quer crescer a sua empresa, que está muito bom, que você está ganhando. Porque quem tem esse pensamento está correndo sério risco de ser engolido pelo mercado. E é isso aí. Eu se eu puder dar uma dica, né? Se alguém estiver precisando de ajuda, procure a EPE. Que a Érica é fera nesse assunto. Boa, gostei do merchan. Então tá bom. Então é isso, gente, porque não limite, não bote teto na sua empresa. Quem não cresce é engolido. Quem não cresce é engolido. É isso que eu preciso deixar claro, porque o pensamento da maioria é esse: eu só quero o suficiente para pagar minhas contas. Não pense assim. Isso limita Tem que ter ambição. Tem que ter ambição. Wagner, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigada por ter topado fazer essa série. Foi excelente. Depois a gente volta e mostra outras séries para o pessoal, né? Beleza, Érica. Muito obrigado. Eu que agradeço aí mais uma vez, né? E vamos sim, vamos combinar mais séries, né? E vamos aí tentar contribuir, né? Com as pessoas, né? Com os empresários, né? Estamos aí. Combinado. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Compartilhem aí nossa live com outras pessoas. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui ao vivo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.